Somos da Universidade de Fortaleza e vamos falar um pouco sobre a análise descritiva de dados e sua importância para a sua empresa. Vamos ver a importância da análise descritiva de dados para a empresa, os principais conceitos da análise descritiva de dados, o pré-processamento, a estatística descritiva dos dados, regressão linear e a regressão logística. A análise descritiva de dados é um processo de resumir e descrever características importantes de um conjunto de dados. Isso geralmente inclui calcular medidas de tendência central, como média, mediana e moda. Medida de dispersão, como desvio padrão e intervalo interpativo, e representações gráficas, como histogramas e gráfico de barra, para ajudar a entender a natureza e distribuição dos dados. Essa análise é fundamental para se obter insights iniciais sobre os dados antes de realizar uma análise mais avançada. E a importância da análise descritiva de dados para a empresa está no entendimento inicial dos dados, na identificação de tendências, na tomada de decisão embasada, na detecção de anomalias, na avaliação de desempenho e na compreensão dos clientes. Entendimento inicial de dados, na tomada de decisão embasada, na identificação de tendências e na detecção de anomalia, como vemos no modelo apresentado. Também temos a avaliação de desempenho, que ajuda a avaliar o desempenho dos produtos, processos ou estratégia de negócio, permitindo que as empresas identifiquem áreas de sucesso e áreas que precisam de melhoria. Também temos a compreensão do cliente, que permite compreender melhor o comportamento e a necessidade dos clientes, o que é essencial para oferecer produtos e serviços que atendam às suas expectativas. Resumindo, a análise de dados é uma ferramenta poderosa para as empresas entenderem seus dados, identificarem os insights importantes e tomarem as decisões informadas que impulsionem o sucesso de seu negócio. Também temos as séries estatísticas. E o que é série estatística? É qualquer tabela que apresente a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, local ou espécie. E elas podem ser temporal ou cronológica, geográfica ou histórica, específica, categórica, e também falaremos sobre a distribuição de frequência. A série temporal cronológica identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico. O local e a espécie são elementos fixos, como vemos na tabela abaixo, dilúvio médio por mês em Recife. Período: janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Total bimestral. E no nível em milímetros nós vemos 142, 274, totalizando 416 no bimestre. Também temos a série geográfica ou histórica, onde apresenta como fator variável o fator geográfico, também chamado de espacial, territorial ou de localização. Tem também a série específica ou categórica, que é o número de títulos pernambucanos conquistados pelos principais times de Pernambuco, onde temos uma tabela com o time e os seus números de conquista. Esporte 37, Náutico 21, Santa Cruz 24, totalizando 82 conquistas. Na distribuição de frequência, a tabela onde os valores da variável não aparecem individualmente, mas agrupado em classe, como vemos nos exemplos abaixo. Nota dos alunos do segundo período de estatística em 2028. Note-se que o intervalo da nota está de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100, e respectivamente. Falaríamos sobre os pontos conceituais da análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é uma etapa fundamental na compreensão e interpretação de conjunto de dados. Alguns pontos conceituais são importantes: a medida de tendência central, a medida de dispersão, a assimetria e kurtose, a relação entre variáveis, que analisa as variáveis onde estão relacionadas entre si, por meio de correlação ou covariância, por exemplo.
O pré-processamento de dados é uma etapa crucial no ciclo de vida da análise de dados, que envolve várias técnicas para preparar os dados brutos para análise. Alguns pontos-chave no pré-processamento de dados incluem a limpeza dos dados, o tratamento de útero, a normalização e padronização, a redução da dimensionalidade, a transformação de variável e a codificação de variáveis categóricas, que é a transformação de variável categórica em uma forma numérica, para que possa ser utilizada em algum algoritmo de aprendizagem da máquina. Na regressão linear, é uma técnica estatística usada para modelar a relação entre uma variável dependente ou resposta e uma ou mais variável independente ou preditora. Aqui estão os pontos-chave sobre a regressão linear. Então, a regressão linear é uma técnica versátil e poderosa, mas é importante reconhecer suas limitações e interpretar os resultados com cautela, especialmente em relação às superposições subjacentes ao modelo. Na regressão logística, é uma técnica usada para modelar a relação entre uma variável dependente binária e uma ou mais variável independente. Aqui estão os pontos-chave para a regressão logística. A variável independente binária, que é a regressão logística usada quando a variável de interesse que está sendo prevista é binária, ou seja, tem apenas duas categorias. Por exemplo, sim, não, sucesso e fracasso, 0 e 1. Interpretação dos coeficientes. Os coeficientes na regressão logística representam a mudança no algoritmo. A regressão logística é uma ferramenta poderosa e amplamente utilizada em análise de dados, especialmente em problemas de classificação binária. Ela permite modelar a relação entre variáveis independentes e a probabilidade de ocorrência de um evento de interesse de forma interpretável e robusta. E sua aplicação é comumente utilizada em problemas de classificação binária, como previsão de sucesso e fracasso, admissão e rejeição, sobrevivência e morte, entre outros. Então, eu espero que esse breve relato sobre análise criativa de dados possa lhe ajudar a compreender melhor os dados da sua empresa e como elas interferem no dia a dia da empresa. E ficamos por aqui e muito obrigado.